Vamos ao início da nossa... Isso aqui é o 56º ciclo de estudos do Instituto Elvin Jones. Que o nosso companheiro vai falar sobre o Elvin Jones, que é uma pessoa que a gente jamais pode esquecer, porque quem fundou Lions no mundo foi o Elvin Jones. Então ele até hoje é uma pessoa viva na nossa memória, da nossa história. Então eu vou pedir à companheira Sueli Silva que faça a evocação a Deus, para a gente dar início. Neste momento que me foi pedido, eu vou invocar Deus com o coração, como nós todos fazemos nesta hora, com o coração. Deus meu, amigo e salvador de todas as horas difíceis e más, nos acompanhe e faça com que este instituto, que tanto proveito tem dado ao Lions e fora do Lions, continue a dar esse proveito com pessoas que realmente têm conhecimento. Deus nos ajude e que o João Roberto leve avante este instituto com muito amor, como sempre fez, com muita fé, como sempre fez, e com muita determinação. Assim seja. Assim seja. Pessoal, uma salva de palmas nós batemos. Bem, como nós fazemos sempre em todos os ciclos, nós temos o prazer de poder saudar o nosso conferencista, a todos vocês presentes, aqueles que assistem e assistirão através da internet o nosso ciclo de estudos, e pedir que a nossa companheira Bela Finório faça a apresentação do palestrante. Teremos uma exposição de aproximadamente 25 minutos. A projeção feita estará disponibilizada no site e logo depois da sua fala nós teremos a oportunidade do debate com todos os participantes. Dr. Isidoro Girotti Júnior, associado ao Lions Club Rio de Janeiro Mater desde 1989. Presidente do clube nos anos 99, 2000, 2003, 2004, 2011, 2012, 2017, 2018. Há muitos anos exerce a função de assessor de conscientização acerca do diabetes, pois é médico preventivista, com área de atuação em endocrinologia, cardiologia e vacinação. Também é professor do curso de especialização em transtornos alimentares da PUC-Rio. Trabalhos comunitários em diabetes, reconhecido por premiações internacionais, a New Horizons Howard Diabetes Education e o Diabetes Awareness Sherman's Award, pelo Lions Club Internacional, e 3 moções na Câmara de Vereadores da cidade do Rio de Janeiro, em reconhecimento prestados à cidade do Rio de Janeiro e titulado como Cidadão Honorário Carioca. Autor de diversas publicações com metodologia para a realização de campanhas de diagnóstico precoce do diabetes mellitus para clubes de serviço, em 1987. Folhetos de educação em saúde e população em geral, visando a prevenção do diabetes mellitus, 88, 89, 92, 95, 2008, 2009, 2010. Com tiragem superior a 1 milhão de exemplares, com distribuição nacional pelo Lions Clubes. Folheto de educação em saúde, visando a prevenção da hipertensão arterial, dieta preventiva da arteriosclerose, hipertensão arterial e vida longa e saudável. Atualmente é diretor da ACD, Associação Carioca dos Diabéticos, e do Instituto Flumigano, desculpe se eu li errado, de Medicina. Este é o nosso palestrante. Obrigado. Companheiros, obrigado pelo convite, companheiro João Roberto, pelo convite, fui como líder do nosso Instituto de Liderança.
e a oportunidade de eu estar aqui falando sobre Melvin Jones. Quero agradecer ao governador Benedito pela oportunidade também de estar aqui sendo o anfitrião do evento, e agradecer principalmente meu pai e minha mãe, que vieram do Paraná, e eu sou um companheiro leão graças à inspiração do meu pai e de minha mãe, né? Então, essa missão me foi muito gratificante, falar da vida então, de Melvin Jones para o Instituto de Liderança Melvin Jones, né? Aquele homem que nós falamos todos os dias e aquela pessoa que inspira a nossa instituição, pelo qual cada um de nós aqui tem uma grande paixão, um grande amor, né? Então, esse homem, eu mesmo no levantamento histórico em que eu fui cavando pela internet, eu me surpreendi com muitas coisas que eu fui vendo a respeito desse homem, né? No próprio site do Lions Internacional, consta histórias pequenas, mas uma escavação pela internet nos traz coisas surpreendentes. Então eu começo a dizer para vocês de que começa aqui a história de Melvin Jones, com os índios americanos. Olha só aonde começa a história do Melvin Jones. Na história dos índios. Por quê? Melvin Jones nasce no Fort Thomas, no Arizona, em 13 de janeiro de 1869. E naquela época, nos Estados Unidos, era uma época de guerra entre os americanos, os imigrantes, e o povo indígena, né? Quem se lembra, décadas atrás, o John Wayne, né? Aquele herói americano matador de índios, né? Quem não curtia aquele programa, né? Hoje em dia seria diferente, nós não veríamos mais ele como herói. Mas na época assim era, né? E Melvin Jones então nasce em um forte Apache. Por quê? Porque o pai de Melvin Jones era o capitão Calvin Jones, que era um comandante de tropas de exploradores sobre a ordem do general Nelson Miles. A fotografia do Calvin Jones, do pai do Melvin Jones, não foi possível ser encontrada. Fotografia era uma coisa rara naquela época, então a internet não dispõe uma fotografia do pai do Melvin Jones, mas dispõe a fotografia do Nelson Miles, que era o chefe dele, né? E ele era já um comandante famoso nos Estados Unidos, então ele, naturalmente, ali pelas medalhas, ele foi na época gratificado por uma fotografia que está disposta então na internet. E Melvin Jones então é uma criança que nasce no meio da guerra com os índios. Então aí nós começamos a ter uma perspectiva do pensamento de Melvin Jones, como que uma criança vê uma matança de índios, né? Como que é a perspectiva psicológica. A mãe, os depoimentos da mãe de Melvin Jones, Lydia Gibbel Miles, e as memórias de infância de Melvin Jones, era uma mescla de tropas uniformizadas de azul, cavalos de combate, clarins, comboios e ataques de flechas dos índios. Então eles tinham medo. O Melvin Jones nasce no Forte Apache. É assim então que é a infância do Melvin Jones. E tempo vai, ele mesmo, em alguns depoimentos da vida de Melvin Jones, ele alega então que a vida dele nessa infância era muito instável. Quem está no meio de uma guerra, uma criança no meio de uma guerra, não sabe do futuro. Então o próprio Melvin Jones cogita em algum momento da vida dele, e está bem registrado disso, que ele não sabia se seria um advogado ou seria um cantor, porque o futuro era tão incerto para ele, né? E
na evolução da juventude dele, ele frequentou a escola de Union Business College e o Shaddock College, em Illinois. Essa fotografia eu consegui também, era a escola original, onde Melvin Jones estudou negócios. Naquela época, coisa que não é muito comum aqui entre nós no Brasil, mas o segundo grau dos Estados Unidos é levado com bastante seriedade no treinamento de negócios, né? E Melvin Jones, então, estudou nesse colégio de negócios, né? E não há nota de que ele tenha feito o terceiro grau. Há indícios pelo levantamento que eu fiz que ele começou a escola de Direito, mas ele não concluiu a faculdade. Não está bem claro que ele começou, porém não concluiu, né? Então, em 1900, né, quando tinha 21 anos de idade, Melvin Jones muda para Chicago, né, e logo conseguiu um emprego na agência de seguros Johnson & Higgins. Né? Essa agência de seguros é bem conhecida. Na busca da internet, nós temos, inclusive, aqui no Rio de Janeiro, nós temos uma agência de seguros ainda sob esse nome, né? E para nós termos uma ideia de 1900, aqui tem uma fotografia de Chicago na época, o telefone foi inventado em 1903. Quer dizer, então nessa época nem sequer telefone Melvin Jones expunha no seu cotidiano. Ninguém dispunha. Então, nessa mesma época, Chicago, que não era uma cidade tão grande quanto hoje, em 23 de fevereiro de 1905, na cidade de Chicago, o fundador, o Paul Harris, fundou o Rotary Club. Todo mundo junto, na mesma cidade, na mesma época, né? Porém, Paul Harris era um advogado, né? E ele tinha os ideais de um clube de relacionamentos profissionais que poderiam se tornar amizade. Então essa era a ideia do Paul, né? Então o Rotary estava nos seus primeiros anos de vida, de fundação em Chicago, né? E não se tem notícia, como eu já vi algumas pessoas falarem para mim, que um dia Melvin Jones tivesse sido rotariano. Não há qualquer afirmação dessa no levantamento que eu fiz. Porém, os dois eram maçons, né? Tanto o Melvin Jones quanto o Paul Harris eram maçons na mesma cidade, na mesma época. Então, trouxe uma ordem cronológica. Em 1900, com 21 anos, Melvin Jones vai para Chicago. Em 1909, com 30 anos de idade, ele se casa com Rose Friedman. Rose Friedman é então uma esportista de golfe, que inclusive ganha um campeonato americano desse esporte. Em 1913, ele funda a Melvin Jones Insurance Agency, que era, hoje em dia, uma agência de vendas de seguros. Começa então a frequentar o Clube de Negócios de Chicago, né? A questão do Clube de Negócios de Chicago era uma inspiração dos pubs ingleses, né? Os pubs ingleses se remontam desde o século XVI, XVII, aonde o pub inglês era um lugar onde os comerciantes se reuniam para fazer as trocas comerciais, né? Eram os bares. Por isso que vem o termo publicidade. O termo publicidade vem dos pubs ingleses, né? E os Estados Unidos, então, copiando aquela herança inglesa, cria o círculo de negócios, ou clube de negócios, como nós falamos mais. Mas os americanos usam mais o termo de círculo de negócios, que é exemplo dos pubs ingleses. Era um lugar também frequentado por homens de negócios, né? E estar vinculado ao clube de negócios era bem importante na época, porque para ser aceito num clube de negócios exigia honradez, exigia que fosse uma pessoa honesta,
fosse uma pessoa que nós pudéssemos fechar o negócio e ter certeza de recebê-lo, né? Então os clubes de negócios eram importantes. E Melvin Jones, então, em 1915, na verdade 1913, 14, ele começa a frequentar o clube de negócios a convite de um amigo. Mas nessa fase, conta a história, que os clubes de negócio estavam já em decadência, né? Porque, como os Estados Unidos já estava numa prosperidade, já estava ficando maior, né? As pessoas também faziam muitos negócios sem precisar daquele clube, né? Então os clubes de negócios estavam em decadência, estavam falimentares. Logo depois, em 1916, Melvin Jones se torna o secretário de clube de negócios de Chicago, e aí começa as ideias de Melvin Jones, né? O Melvin Jones começa a perceber que aquele modelo de clube de negócios está decadente, e Melvin Jones começa a trazer a ideia de que, se aquele clube de negócios ficasse mais simpático na comunidade, tá? Todos os seus associados também prosperariam. Essa é a ideia que Melvin Jones usa para poder convencer o próprio clube de negócios de que fazer o bem para a comunidade retornaria em benefício para o próprio clube. Esse era o verbo. Afinal de contas, era um clube de homens de negócio. Estados Unidos, dinheiro, negócios, era assim que funcionava a coisa. E o Melvin Jones, com aquela sedução e com boa palavra e entusiasmo, consegue então convencer o clube de negócios de Chicago e começa então a prestar ajudas à comunidade. É assim que começa o clube de negócios de Chicago a ter uma transformação pela responsabilidade social. Mas Melvin Jones é um idealista, né? No ano seguinte, ele começa a convidar os outros clubes da região, porque toda cidade tinha um clube de negócios nos Estados Unidos, e todos estavam entrando em crise. Então Melvin Jones convida outros clubes de cidades vizinhas, levando a mesma ideia da responsabilidade social e de que aquilo ajudaria os próprios negociantes também a se enriquecerem. Com esse objetivo, né, Melvin convida outros clubes da região a se unirem nesse objetivo comum, e em 7 de julho, ainda no período da Primeira Guerra Mundial, que na Primeira Guerra Mundial, durante a guerra, todos os países entram em crise, né? O governo começa a arrecadar dinheiro para a guerra e começa a haver uma crise social, né? Então, durante a Primeira Guerra, 27 clubes de negócios de várias partes dos Estados Unidos se reuniram numa sala, ali não está mostrando, mas foi em Chicago, no Hotel La Salle. E ali, então, funda-se a Associação de Lions Club. É o começo. É o começo. Então, aí está a primeira convenção de Dallas, em 1917. E essa fotografia é exatamente a fotografia do hotel onde ocorreu a primeira convenção. E o hotel está lá até hoje. De 8 a 10 de outubro de 1907, foi realizada a primeira convenção de Lions Club no Adolphus Hotel em Dallas, Texas, quando foi aprovado o estatuto, o emblema, o código de ética, a declaração de objetivos e o forte conteúdo institucional para agregar os homens de negócio numa nova ideia de responsabilidade social. Diz nos preâmbulos da história que Melvin Jones, então, leva para essa assembleia uma larga coletânea de heráldica, mostrando a representação do animal, do leão, né? Mostrando que o leão seria os atributos desse animal, juntamente dentro da heráldica,
seriam bem apropriados para essa nova ideia que ele lançava. E aí tem essa frase, que é a frase mais conhecida deles e todos conhecemos, né? Estou descobrindo que ninguém avança na vida se não começar a fazer alguma coisa pelo próximo. Essa frase nós temos que olhar com profundidade, né? Porque Melvin Jones inaugura essa ideia, né? Que eu digo que é a ideia da responsabilidade social. São homens de negócios, tá? Os homens de negócios pensam em trocas. Então Melvin Jones traz essa ideia, né? Fazer pelos outros, estaremos fazendo por nós também, né? Então ele inaugura a responsabilidade social. Coisa que só fica esse texto de responsabilidade social só vem ficar na moda depois agora de uns 30, 40 anos atrás. Mas nessa época ninguém falava nisso. Os negociantes, cada um estava preocupado consigo mesmo. Mas Melvin Jones então inaugura essa ideia e com esse espírito de solidariedade, né? Ele responde, diz no texto, que essa frase apareceu quando a esposa dele questionou a questão do Lions. Mas, Melvin, você está trabalhando de graça sem parar, ninguém está te pagando para você fazer o Lions Club. E aí aparece essa resposta, e essa resposta então entra na história da biografia de Melvin Jones. Sendo assim, podemos dizer que Melvin Jones foi um dos pioneiros da ideia da responsabilidade social atrelada à prosperidade dos negócios. Em 1920, o Lions Club se torna internacional com a fundação do primeiro clube fora dos Estados Unidos em Windsor, no Canadá. Lembrando, nessa foto, que é uma foto da época, de 1929 no caso, vendo ao fundo Detroit e para o lado de cá, Windsor, né? São duas cidades separadas por um rio, mas como se fosse Rio de Janeiro, Niterói, né? Só que aí no caso, o lado de lá é os Estados Unidos e o lado de cá é o Canadá. E é o primeiro clube fora dos Estados Unidos, dando então a conotação de um Lions, de um clube internacional. E finalmente, o tempo vai prosseguindo, acaba a Primeira Guerra, cursa a Segunda, e com a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos da América entram numa duradoura prosperidade econômica, ajudando o crescimento do Lions Club em todo o mundo, né? A história é escrita com a caneta do vencedor, né? Então os Estados Unidos entram numa prosperidade global e o Lions Internacional cresce junto. E a tal ponto que já é tamanho sucesso, né? Em 1945 nós tínhamos a Liga das Nações, que já existiam antes da Segunda Guerra. A Liga das Nações é criada depois da Primeira Guerra, mas ela não funciona muito. E aí vem a Segunda Guerra. E aí os americanos, já numa liderança e no orgulho de vitoriosos da guerra, os aliados, né, convocam, então, tem a ideia de aperfeiçoar a Liga das Nações e transformar a Liga das Nações nas Nações Unidas, como hoje conhecemos, né? E Melvin Jones tinha já uma experiência em construir uma instituição internacional. Por isso, então, que nessa foto, é uma foto também da época original, da fundação das Nações Unidas, ele é convidado, né, para ajudar, segundo diz a história na internet, onde eu fui buscando os dados, ele cooperou na formulação da Carta Constitutiva da Organização das Nações Unidas. E 2 anos depois, em 1947, o Lions Club recebeu o status de consultor do Conselho Econômico Social das Nações Unidas, né? Então, o Lions estava bem na fase inicial das Nações Unidas.
Em uma análise dos acontecimentos históricos, o Lions Club nasceu da reunião de homens de negócios, que acreditavam na responsabilidade social como instrumento da própria prosperidade, sem lucro pessoal, pois o trabalho era conjunto. Isto é que significava o trabalho desinteressado, né? Como que homens de negócio iam fazer trabalho desinteressado? Homens de negócios são interessados, né? Mas eram homens de negócios que tinham uma visão adiante, a visão de que fazendo pela sociedade, os homens de negócio também receberiam. E assim, desde então, em todo o mundo, pessoas de boa vontade e competentes se reúnem nessa instituição inspiradora e internacional de Lions Club com a finalidade de servir desinteressadamente a humanidade com os mais elevados princípios morais. Mas a palavra trabalho desinteressado ampliou-se com o passar do tempo. E a palavra negócios diminuiu, né? Uma da sabedoria de Lions Club é saber se modificar. Se ela nasceu dos homens de negócio, o Lions Club soube, nesses 100 anos de evolução, a tornar os negócios menos importantes e tornar a solidariedade mais importante, né? Por quê? O Lions Club começa a ser frequentado por pessoas que também não tinham negócios, mas por pessoas que se interessavam em fazer bem para a sociedade. Então o Lions Club se transforma de um clube de homens de negócio, vira um clube de pessoas interessadas no bem-estar social, serviço social sem lucro pessoal. Isso é que significa serviço desinteressado. E finalmente, em 1954, morreu a mulher de Rose, a mulher Rose Freeman, cujo casamento havia durado 45 anos. 2 anos mais tarde, casou-se com Lillian M. Hadigan, que o acompanhou até sua morte aos 82 anos de idade, em 1 de junho de 1961, em Floodmont, Estados Unidos. O que é muito interessante da morte de Melvin Jones é que ele já era um homem de grande destaque social, mas ele morre completamente escondido. Não há qualquer anúncio, não há qualquer fotografia do enterro dele, do funeral dele, nem essa cidade, Floodmont, que está aí, que eu procurei pelo Google. O Google não sabe onde fica isso. Que eu saiba, isso não existe. Se o Google não acha, eu vou te falar, eu não sei que cidade é essa, tá? Mas consta na história repetidamente na internet que é Floodmont. Agora, então ele morre quieto. Ele morre humildemente, sem querer nenhum alarde. Ele morre completamente sem avisar, né? E agora, nos últimos anos, né, o Lions Internacional fez um memorial de Melvin Jones ali, exatamente no Forte Thomas, onde era há 100 anos atrás, mais inclusive, que era há 150 anos atrás, que era o Forte Apache, aonde Melvin Jones nasceu, né? E ali está um monumento. É um monumento que não é um monumento de grande ostentação, um monumento simples, que fica na beira de uma rodovia, né? E eu acho que, remontando a época, parece que aquele monumento lembra uma flecha, né? Quer dizer, talvez a intenção do arquiteto que desenhou o monumento fosse lembrar as origens, né, do nascimento de Melvin Jones, que viveu a Guerra das Flechas com os índios, né? Em síntese, eu acho que essa é a história de Melvin Jones que eu gostaria de contar para vocês. E finalmente finalizar da seguinte maneira, né? Como que o destino vai construindo as coisas, né? Do pai, que era provavelmente pela história um matador de índios, vem um grande filho salvador de vidas.
Esse é o Melvin Jones.